A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Deixar mais alguns versículos aqui da palavra de Deus para a nossa meditação, para que essa palavra venha nos fortalecer a cada dia mais e mais na presença do Senhor, e que também nós não venhamos esfriar na fé, né? Porque se nós pararmos de exercitarmos a nossa vida em Cristo, nós esfriamos na fé. Então nós não podemos parar, nós temos que continuar glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Eu quero deixar alguns versículos aqui. Eu li no livro de Lucas, no capítulo 10, do verso 1 até o 24. Mas não, se os irmãos quiserem ler, pode ler até o 24 aí, que vocês vão ver muitas coisas aí que o Senhor... a missão dos 70 discípulos. É muito importante, mas eu quero citar hoje aqui alguns versículos do 14 ao 20 só. Outro dia eu falo dos outros versículos e outros versículos, que são muitos. Então, amados, vamos meditar aqui no capítulo 10 de Lucas, do 14 em diante. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levada até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve, a vós, a mim ouves. E quem vos rejeita, a vós, a mim rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inferno, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vós sujeitem os espíritos, alegrei-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Amados, é até aqui que eu queria meditar. Observe muito bem o que a palavra fala para os fiéis. Por que eu estou dizendo aqui os fiéis? Eu não estou botando os fiéis como os mais melhor do que todo mundo. Não, eu estou falando de fiéis, porque o Senhor só dá autoridade aos fiéis. Mas se você for infiel, você não vai ter essa autoridade sobre os demônios. O significado de ter autoridade sobre os espíritos é você ser fiel a Deus. Portanto, tem um versículo na palavra de Deus, que eu não lembro o capítulo e versículo, diz assim: se a tua consciência te acusa, maior é Deus. Se a tua consciência não te acusa, maior é Deus. O significado de você ter autoridade sobre os demônios é a sua fidelidade. A sua fidelidade gera o quê? Fé. Porque se você não for fiel, como você vai ter fé? Então, vamos seguir aqui, vamos começar no começo. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. O que o Senhor está falando? Para esse povo aqui vai ter menos rigor do que essa nação. Por que o Senhor está falando? A palavra fala que vai ter maior rigor para Sodoma e Gomorra também do que para essa nação. Amados, é porque é o seguinte: Sodoma e Gomorra, essa cidade aqui, eles não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo. Hoje, amados, você vê pessoas pregando o evangelho para todo lado. Se você tem uma Bíblia, você acompanha. Se for certo, você segue. Se não for, você... Opa, isso aí não está pregando a verdade. Mas você não pode olhar se aquele homem está fiel a Deus. Às vezes você não pode olhar a vida das pessoas. Tem que olhar para a palavra de Deus, o que está sendo pregado. Porque é a palavra que vai entrar no seu coração e vai surtir efeito. Porque se você olhar para os lados, os problemas, os escândalos, as coisas que acontecem, você vai desviar do Senhor e não vai permanecer na verdade.
Então você tem que olhar para a palavra de Deus. Então, hoje a oportunidade de ser salvo é muito grande. Tem muita pregação no YouTube, na televisão, gente evangelizando, importa, importa. É claro, vem os falsos profetas. O Senhor diz para tomar cuidado com aquele que diz que ia surgir no fim dos tempos, dizendo, eu sou o Cristo, ele está ali ou aqui, não siga. A Bíblia diz para não seguir. Mas você tem que observar se está vindo do Senhor ou não, se a palavra é verdadeira ou não. Mas por isso que o Senhor está falando que vai ter maior rigor para essa cidade do que para essa nação. Ó, quem vos ouve, aqui o Senhor está falando dos discípulos. Discípulos são aqueles que pregam a verdade pelo chamado de Deus, pelo Espírito Santo. Não é porque ele estudou, pegou lá vamos supor, um documento disso, daquilo. Não. A obra de Deus ela é por chamado. Não é por você pegar diploma, não. Você pegar um diploma, eu sou aqui meu diploma de pastor, isso não significa nada. Porque a obra de Deus ela é por chamado. Observa lá, no passado, Deus só ungia, mandava ungir aquele que Deus chamava. O profeta Samuel, ele foi entregue lá foi entregue lá para os discípulos, para cuidar dele lá, de pequeno, na obra de Deus. Foi entregue para os outros profetas. Acho que o profeta Samuel foi criado pelo profeta Eli. O profeta Samuel foi o profeta Eli que criou Samuel. Criou Samuel de pequeno. A mãe de Samuel entregou Samuel para Deus. Samuel era um homem de Deus. E vê ali que vem os profetas por chamar Davi. Davi foi um profeta por chamado. Você vê que quando Deus falou com Samuel, Samuel, vai lá na casa de Jessé e eu vou mandar você ungir um dos filhos de Jessé a rei de Israel no lugar de Saul. O Jessé trouxe todos os seus filhos, mas quem foi escolhido? O mais pequeno, que estava no pasto, era o Davi, que era o chamado de Deus. Vê José, os irmãos de José, nenhum deles fizeram, foi chamado por Deus. José foi preparado e chamado. José passou no deserto, Deus preparou ele no deserto para que ele fosse governador do Egito. Mas vamos falar do deserto. Vamos falar, que a maioria fala só, não, José foi governador e tal, colocou um anel no dedo e tal. Mas e o deserto que José passou? José apanhou, foi escravizado, foi preso injustamente. Tem um deserto na vida do justo. Sempre tem um deserto. Você nunca vai chegar a algum lugar sem um deserto. Então, aqui a palavra diz, ó, quem vos ouve, a vós, a mim ouves. Está falando dos pregadores do Evangelho. A mim ouves. E quem vos rejeita, a vós, a mim rejeita. Quando vocês rejeitam um homem de Deus, de verdade, que está pregando o Evangelho com fidelidade, e vocês sabem que ele é fiel e o povo rejeita, estão rejeitando o próprio Jesus. Não estão rejeitando o profeta, mas rejeitando Jesus. Ó, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Quer dizer, se você rejeita o profeta que prega a palavra, você rejeita a Deus, rejeita Jesus, rejeita o que enviou Jesus, que foi Deus que enviou Jesus. Então, vocês têm que prestar bem atenção. Quando um homem de Deus, ele tem um testemunho de cristão, ele anda com respeito na sua região, não deixa escândalo, e é um homem de Deus, ouve a palavra que ele prega. Por quê? Porque você está ouvindo a Deus, ouvindo a Jesus. Não é o profeta, é Jesus. E vai ser bom para a sua alma, que você vai se salvar, você vai entrar no caminho de vida eterna. Ao 17. Voltaram os 70 com alegria. Os 70 discípulos voltaram com alegria quando Jesus disse isso para eles. Ó, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam? Perguntaram para Jesus se no nome de Jesus até os demônios sujeitavam. Aí Jesus respondeu e disse-lhe, eu vi a Satanás como raio cair do céu. Jesus viu Lúcifer e a terça parte do anjo cair como um raio do céu. Olha,
Eis que vos dou, aí o Senhor disse para os discípulos, olha o que o Senhor está falando para nós, para os fiéis, para aquele que anda com fidelidade, respeita a palavra, sabe, obedece o Evangelho de Cristo. Porque se você não respeita e não obedece, isso aqui para você não vai significar nada. Você não vai receber nada de Deus. Mas se você obedece, você vai receber isso tudo de Deus. Olha aí o que você vai receber, ó. Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeita. Vamos parar aqui. Ele dá autoridade para pisar toda a força do inimigo e nada acontecerá com você. O Senhor dá autoridade, Ele falou que vos dá autoridade. Então nós cristãos temos que ter autoridade sobre os demônios. Se abrir a boca, ele cair por terra. Abrir a boca, ele bater em retirada. Você tem que ter unção, poder de Deus na sua vida. A palavra de Deus, ela nos exorta a ser fiel e buscar de Deus toda a armadura do céu, e o Senhor nos dá autoridade sobre os demônios. Agora vamos ver aqui o 20, ó. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeita os espíritos. O Senhor está falando para nós não alegrar porque o inimigo sujeita nós. Porque isso não significa salvação. Isso não significa vida eterna. Só isso. Agora, preste bem atenção. Alegrei-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Então, nós devemos se alegrar pelo nosso nome estar escrito no livro da vida. O nosso nome tem que estar escrito no céu. A Bíblia diz que nos últimos dias, todo aquele que o nome não estiver escrito no céu será lançado no lago de fogo. Todo aquele que o seu nome não encontrar escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo ardente. Agora me pergunta, e eu vou responder. Você não perguntou, mas eu vou responder para você. De que forma você pode escrever seu livro no livro, seu nome pode ficar escrito no livro da vida? É só você fazer isso, ó. Aceitar Jesus como Salvador da sua vida, ser batizado nas águas por imersão, como manda a palavra, buscar uma libertação de tudo aquilo que você fazia, desprender do todo mal, renunciar tudo que não provém de Jesus e de Deus, e o seu nome vai ser escrito no livro da vida. E quando você morrer, os anjos do Senhor vai colher o seu corpo e vai levar para o descanso eterno. E se você estiver vivo na terra, você vai ser arrebatado. Se você estiver morto, você vai ser ressuscitado na primeira ressurreição. Isso é o significado de ser cristão. Esse é o significado de andar com Jesus, de obedecer a palavra de Jesus. Mas não significa que você não vai passar aflições, perseguições. A Bíblia diz que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Se perseguir a mim, perseguirão a vós. Jesus dizendo, a palavra do Filho de Deus, que desprendeu da sua glória, se fez homem, habitou entre os homens, morreu, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu de novo, preparar lugar para levar nós. Se você não crê em Jesus, nos profetas, fica difícil. Então a palavra que fala assim, crerem no teu profeta e prosperareis. Mas a Bíblia diz que aquele que recebeu um profeta na sua casa, na qualidade de profeta, terá galardão de profeta. Busque a Deus para você ter discernimento de espírito, para que você veja se ele tem qualidade de profeta ou não tem qualidade de profeta. Se ele tiver qualidade de profeta e você receber ele na sua casa, você vai ter galardão de profeta. Ou você receber as mensagens que esse homem prega, você vai ter galardão de profeta. Essa é a palavra de Deus. Só tem um jeito e uma forma de nós entrarmos no céu. Obedecendo a Jesus, aceitando Ele como Salvador, sendo fiel, negando, renunciando tudo pecado, tudo aquilo que você vivia de ruim na terra. É a forma de você herdar a Nova Jerusalém, de entrar no céu. Não tem outra forma. Para entrar no céu é só por Jesus. E de que forma? Jesus não vai te levar cheio de carrapicho, cheio de imundícia. Você tem que desprender das imundícias. Você tem que lançar a imundícia fora de ti, pedir perdão, pedir Jesus para lavar você com teu sangue.
nos purificarmos a cada dia para que nós sejamos salvos. Mas não significa que você não vai pecar no meio do caminho. O que Jesus disse? Filhinhos, vigiei para que não pequeis. Mas se pecar, tem Jesus como advogado. Vai para o joelho. Senhor, me perdoa, eu não queria pecar, eu pequei por acidente, ou alguém me fez pecar. Meu Deus, tem misericórdia e não peques mais. O que o Senhor disse para aquela mulher samaritana, a mulher adúltera? Vai, não peques mais. Não é você. Impiedade, impiedade, me perdoa, de novo, perdoa, no mesmo pecado. Aí vai virar iniquidade, e aí não tem jeito mais. O pecado virar iniquidade, fica ruim. Então você tem que entender, se você pecou num lugar, num jeito, não peca naquilo mais não. Opa, eu pequei aqui, não vou pecar mais. Me perdoa, Senhor. Que às vezes nós somos pegos de surpresa, as pessoas nos afrontam, as pessoas nos perseguem, faz mal pra gente, e você fala uma palavra mal falada, você já pecou. Mas Jesus está como seu advogado, pede perdão, conserta. Pecado por acidente, Jesus vai te perdoar. Agora, pecado premeditado vira iniquidade e não tem perdão. Amados, essa é a mensagem que o Senhor me deu. Que Deus te abençoe. Busque Jesus, Jesus está voltando, nós estamos nos últimos dias, o mundo é mau, está entrando uma crise tremenda no mundo. Uma crise tremenda. Prepara o teu coraçãozinho com Cristo Jesus. Deus abençoe vocês, que vocês possam todos buscar um conhecimento da Bíblia, fazer uma entrega a Jesus, e nós todos juntos morar na glória, morar na Nova Jerusalém. Este é o meu sonho e o meu desejo. Não só todos vocês, os meus familiares, eu oro para eles que eles se arrependam dos seus pecados, busquem a Deus, entregue a vida a Jesus, para que eles sejam salvos. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus, e a paz do Senhor para toda a igreja.